Olá, meu nome é Bruna Fernandes, eu sou da Igreja Assembleia de Deus Missão e eu estarei com vocês compartilhando mensagens aqui na Estação Gospel. E hoje eu gostaria de deixar uma reflexão para o seu coração. Fique em Salmos de número 34, versículo de número 8, que diz assim: Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Esse versículo é um versículo que me chama bastante atenção. E ele representa a minha história com o Senhor. Quando eu olho para a minha vida e para tudo aquilo que eu vivi com Deus e que considero bem pouquinho ainda diante do que Deus tem para as nossas vidas, eu me recordo do tempo que me converti. Bom, o Evangelho chegou na minha família, eu era uma criança de 10 anos de idade e conhecendo ali um pouco da congregação e do Evangelho ministrado, eu me batizei com 11 anos. Quando eu me batizei, eu confesso que o desejo ardia muito forte no meu coração por me aproximar de Deus, por poder viver tudo aquilo que eu ouvia as pessoas falando. Mas eu me lembro muito da história de Samuel. A Bíblia nos diz que Samuel ele foi entregue na casa do Senhor para cuidar das coisas do templo, mas ele cresceu ali, mas não tinha ainda uma experiência espiritual com o Senhor. Ele apenas conhecia. Mas certa vez, o Senhor chamou Samuel no meio da madrugada. E o Senhor chamou Samuel por 3 vezes. Como ele não entendia que era o Senhor, talvez por ainda não conhecer a voz de Deus, ele se levantava, ia até o sacerdote Eli e dizia: Eli, você me chamou? Fala, porque eu estou aqui pronto para poder te ajudar. Eli olhava para Samuel e falava: Samuel, não fui eu quem te chamei. E a voz do Senhor continuou chamando Samuel por mais algumas vezes, até que Eli, o sacerdote, entendeu que quem estava falando com Samuel era o Senhor. Então Eli aconselhou que quando a voz chamasse de novo Samuel pelo nome, ele deveria se colocar de pé e dizer ao Senhor: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E então, assim aconteceu. Quando Samuel ouviu a voz do Senhor chamando ele, ele se colocou de pé, e eu imagino a emoção do coração dele, por saber que Deus o estava chamando, e ele disse: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E a partir daquele dia, a vida de Samuel nunca mais foi a mesma. Ele ouviu a voz do Senhor, e Deus levantou Samuel como profeta. Mas eu entendo que conhecer a Deus é um processo. Quando eu me batizei, buscava conhecer, buscava participar, mas ainda, bem jovenzinha, não tinha o conhecimento da palavra. O tempo se passou e eu me lembro quando eu conheci alguns amigos ali da minha idade. Nessa época estávamos com aproximadamente 13, 14 anos de idade. E nós começamos a organizar as nossas próprias atividades espirituais. Então a gente se reunia com o propósito de comemorar, com o propósito de comer um brigadeiro, comer uma pipoca, assistir um filme, mas a gente sempre aproveitava para tirar alguns minutinhos para orar. E eu posso dizer que era a melhor coisa que nós fazíamos. Essa era realmente a nossa alegria. O Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele enche o nosso coração de alegria simplesmente por ter a sua presença. E a gente se reunia, fazia brigadeiro, curtia bastante, mas tirava aquele tempo de oração. E eu me lembro que a gente começou a orar, a gente nem sabia como orar. A gente começava a falar com Deus de uma forma espontânea e Deus ouvia a nossa oração. Até que um dia eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu quero deixar uma mensagem para você que está me assistindo aqui hoje, que não importa o quão bem você saiba ou não saiba falar. Deus, Ele quer ouvir a oração que saia da sua alma, a oração que sai do seu coração, com simplicidade. Eu acho lindo porque um dia Jesus disse: Olha, deixa vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Se você quer ser ouvido pelo Senhor, se aproxime dele com sinceridade de coração. Fale com ele com a sinceridade de uma criança e você vai ver como ele vai te ouvir e te atender. E nós orávamos, falávamos com Deus e, como eu dizia,
Até que certa vez eu fui batizada no Espírito Santo em uma de nossas orações. Eu nunca havia falado em línguas. Eu senti um poder de Deus tão grande na minha vida, uma presença tão especial e única, que a partir daquele dia eu só queria sentir de novo aquilo que eu tinha sentido. E nós começamos então a organizar ainda mais reuniões, até que Jesus batizou todo o nosso grupo e todos nós falamos em outras línguas e tivemos a nossa vida completamente transformada pelo Senhor. Nós começamos então a ter interesse pelas atividades da igreja, começamos a evangelizar, começamos a ler a palavra de Deus. E o que eu acho mais interessante é que o batismo no Espírito Santo, ele é uma capacitação. Ele é um revestimento de poder que nos ajuda a fazer aquilo que pelas nossas próprias forças nós jamais seríamos capazes de fazer. Quando eu olho para os discípulos, quando Jesus havia dito para eles que a promessa do Pai se cumpriria e que eles seriam então pregadores por Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra, eu entendo que foi através do revestimento do poder, do cumprimento dessa promessa que eles tiveram coragem de enfrentar qualquer adversidade que tivesse, qualquer perseguição religiosa. Eu quero dizer para você que buscar o Espírito Santo ainda vale a pena. O revestimento do Espírito Santo te capacita a fazer grandes obras na presença do Senhor. E por que não dizer, não há nada melhor no mundo do que ser cheio da presença de Deus. É uma sensação maravilhosa, que toca a nossa alma, que transforma a nossa vida e que nos faz cada dia mais ter sede de Deus. O tempo se passou, eu fui crescendo um pouco mais. Nessa época do batismo eu tinha aproximadamente 14 anos de idade e eu permaneci firme com Jesus. Eu me alegro porque quando eu olho para trás e eu lembro dos meus dias, eles foram muito bem aproveitados na presença de Deus. Essa era a nossa alegria. Eu digo que o Senhor, Ele é a alegria da minha juventude. E eu quero dizer para você também que você venha experimentar do Senhor, que você venha, assim como disse o salmista Davi, provar e ver como o Senhor é bom. Samuel experimentou ouvir a voz de Deus, para além daquilo que Eli o ensinava, o instruía. Quando eu ouvia a voz de Deus, quando eu sentia a presença de Deus naquele dia, eu pude entender que Deus era muito mais do que aquilo que eu ouvia a respeito dele. Hoje você está ouvindo essa palavra, mas você tem liberdade para entrar no teu quarto e para fazer como Jesus nos ensinou. Fecha a porta do quarto, fala com o teu papai que está em secreto e ele vai ouvir a sua oração. E como dizia, o tempo passou até que eu quero relatar aqui também, aproximadamente com os meus 23 para 24 anos de idade, já havia terminado a faculdade, estava fazendo um cursinho de pós-graduação aqui em Franca. Eu decidi me mudar para Franca. Para quem não sabe, eu sou mineira, morava numa cidadezinha pequena, muito abençoada, e lá em Itaú de Minas, e foi lá que eu vivi as minhas grandes experiências com Deus. Quando eu cheguei aqui, logo arrumei um trabalho no shopping e comecei a trabalhar no período da tarde e da noite. A minha expectativa era ter um rendimento financeiro para que eu pudesse me manter na cidade e, por fim, vir a executar a função, a profissão da qual eu havia formado. E trabalhando naquela loja do shopping, dia após dia, foi um lugar que me trouxe grandes crescimentos, mas infelizmente eu fui privada de participar dos cultos por conta do horário a ser trabalhado. E lidando com essas dificuldades de participar dos cultos semanais, não conhecia também igrejas em Franca que eu pudesse estar participando. Eu comecei a colocar no Google, fazia busca, Assembleia de Deus em Franca. Conforme os dias da minha folga, eu visitava as congregações, conheci diversas igrejas, muitos irmãos que me acolheram com muito carinho, até que por fim eu conheci a igreja Assembleia de Deus Missão, que fica no bairro do Jardim Francano.
A igreja também me acolheu com muito amor. Eu posso dizer que eu fui recebida ali na igreja como uma filha. Eles cuidaram de mim, me ajudaram. E quando eu soube que estava tendo culto aos domingos de manhã, porque foi exatamente no período da pandemia, eu comecei a participar com eles com frequência, fiz uma transferência, da minha igreja de Itaú de Minas já para a congregação do Francano. E hoje eu estou muito feliz, porque Deus ele foi conduzindo as coisas de uma forma tão linda, tão perfeita, que eu quero dizer para você que talvez esteja lidando com alguma dificuldade, que talvez ainda não seja participante de alguma congregação. Eu tenho certeza que assim como Deus me conduziu, Ele vai conduzir você também. Dê o primeiro passo, faça uma visita. A família de Deus, a igreja, ela é um lugar de acolhimento para as nossas dores, acolhimento para as almas. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender dessa experiência. Eu glorifico muito a Deus, porque além de ser bem recebida, eu também sou atuante na congregação, no corpo de Cristo. Deus me deu a oportunidade de levar o seu evangelho, de trabalhar com um grupo de jovens, enfim, eu só tenho a agradecer, porque depois de algum tempo eu acabei conseguindo trabalhar na minha área de formação. Então eu saí ali da loja da qual eu trabalhava, que eu sou muito grata, mas que fez parte de um período da minha vida, e agora eu tenho a oportunidade de participar semanalmente, de participar dos trabalhos dos jovens, enfim, eu deixo para você esse testemunho para te encorajar. Quando eu olho para a fase mais difícil da minha vida espiritual, que foi quando eu estava trabalhando e às vezes não conseguia participar com tanta frequência, sabe o que me dava força para continuar? Era me lembrar das experiências que eu tive com Deus na minha adolescência. A minha adolescência foi marcada por Deus. Eu digo para você, talvez tenha até mesmo adolescentes aqui nos ouvindo. Adolescente, Deus quer ouvir a sua oração. Deus quer fazer uma obra especial na sua vida. Basta apenas você chegar pertinho dele e falar com ele, porque ele é seu pai. E eu me lembro das minhas experiências, e isso foi o que me deu força nos dias mais difíceis. Como dizia o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Foi um tempo aonde talvez eu poderia olhar e pensar, nossa, vai ser o meu final, eu vou morrer, não vou dar conta espiritualmente de continuar. Mas foi a fase que Deus me deu um crescimento, aonde eu fui desenvolvendo sozinha, ali com a graça do Espírito Santo, a leitura em casa, o devocional, a oração, a intimidade com Deus. E hoje eu agradeço a Deus, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todas as coisas, juntamente, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não há momento difícil que você enfrente, não há dificuldade grande demais que não possa cooperar com a sua vida, que não possa cooperar com você lá na frente. Quando você olhar, você vai dizer, olha só, aquilo que parecia ser o meu final foi uma grande oportunidade de crescimento. Que Deus abençoe você, que Deus fortaleça o seu coração. Amém? Posso fazer uma oração com você? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu trouxe aqui o meu testemunho de vida, Senhor, com o objetivo de encorajar pessoas que, assim como eu, estão passando por algumas dificuldades. Assim como eu, Senhor, enfrentei momentos dos quais a Tua graça me manteve de pé e ainda me mantém de pé. Eu peço que essa mesma graça agora alcance o coração desse rapaz, dessa moça, dessa senhora que está nos ouvindo. Deus, que o Senhor os fortaleça, que a alegria do Teu Espírito Santo hoje seja real, que assim como eu pude experimentar da Sua bondade, do Seu amor, da manifestação gloriosa do Teu Espírito Santo,
Que essa pessoa que me ouve agora também experimente, Senhor, e sinta a tua presença, porque tu és um Deus que habita em nossos corações. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe todos os caminhos dos teus filhos e que o Senhor os dê força para continuar a tua caminhada. É o que eu oro nessa tarde e te agradeço em nome de Jesus. Amém! Toma posse dessa palavra, desse testemunho, prove e vede o quanto o Senhor é bom. Continue nos acompanhando aí na Estação Gospel, nós estamos também no YouTube, curta, compartilhe, envie esse testemunho para que possa também edificar a fé de outras pessoas. Que Deus te abençoe. Amém.